O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus respondeu: Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Cortai-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, nós ouvimos hoje, na primeira leitura, a narrativa do chamamento de Moisés. Moisés era agricultor, cuidava do rebanho do seu sogro, que era sacerdote, vivia uma vida tranquila no campo, sem grandes problemas, sem grandes preocupações. No entanto, um belo dia, aparece a ele um anjo do Senhor chamando ele para uma missão, convidando ele, chamando para que ele pudesse ir ao encontro daquele povo que havia sido escravizado, o povo hebreu que havia sido escravizado no Egito. E Moisés, então, no começo fica um pouco perturbado com esse convite, mas Deus manda um sinal para mostrar a ele que esse convite era realmente de Deus. Ele vê uma planta, uma sarça pegando fogo, só que ela não se consumia. Quando a gente coloca fogo numa planta, ela vai se consumindo, ela vai se acabando, né? E este sinal que Deus mandou para Moisés, a sarça não se consumia. Então ele percebe que realmente esse é um chamado de Deus, que esse é realmente aquilo que Deus havia preparado para ele. Então ele aceita esse chamado. Só que aí, ao mesmo tempo, ele diz: eu vou, mas e se me perguntarem quem me enviou a eles? Aí Deus diga: eu sou e te enviou. Por que Deus diz eu sou? Porque esse é o nome de Deus. Eu sou aquele que sou. E
nós não devemos usar o nome de Deus, que na verdade eu sou é a forma com que ele se referiu a Moisés para dizer quem era, mas na verdade o nome de Deus, que nós sabemos, é Javé. Só que não devemos dizer o nome de Deus em vão. Lembra lembra dos 10 mandamentos, né? Não dizer o nome de Deus em vão. Então, por isso que Deus diz: se perguntarem, diga, eu sou o que enviou, eu sou aquele que sou. E Moisés então aceita esse chamado e vai ao encontro daquela missão que Deus lhe confiou. E aí começa então a história do Êxodo. Moisés vai, salva o povo do deserto e tudo mais. Então isso aqui, a leitura de hoje mostra para nós o início de como foi esse chamado, o início de como Moisés foi chamado por Deus. Ele foi, na verdade, tirado do lugar que era cômodo para ele, para assumir verdadeiramente o papel de filho de Deus, porque Deus deu uma missão para ele e ele aceitou. E a gente que conhece a história do Êxodo, a gente sabe tudo o que aconteceu depois que Moisés aceitou esse convite. No Evangelho de hoje, Jesus vai falar sobre a conversão dos pecadores. Trazem a ele as notícias de alguns galileus que Pilatos havia mandado matar, mas eles trazem essa notícia a Jesus com a intenção de dizer que aqueles eram pecadores, por isso que eles foram mortos. E Jesus então faz a comparação: acaso estes eram mais pecadores do que aqueles que morreram quando a torre de Siloé desabou, aqueles 18? Jesus quer dizer com isso que aqueles que traziam essa notícia, mas traziam para mostrar que aqueles que haviam sido mortos eram pecadores, mas Jesus quer dizer que todos nós somos pecadores, que todos nós não somos menos do que os que estão morrendo, por exemplo. Nós não somos mais, aliás, do que aqueles que estão morrendo na guerra, por exemplo. Nós não somos menos pecadores do que aqueles que morrem de fome nas ruas, de frio. Nós somos pecadores iguais. E o que é interessante é quando Jesus vai dizer, ele vai dar o exemplo da figueira. Nós somos como esta figueira no meio do povo cristão. Nós somos como essa figueira no meio de todos aqueles que se dizem cristãos. Além da nossa conversão, Jesus nos pede frutos. Não adianta a gente dizer que é cristão, mas não estar convertidos de verdade. Nós não estarmos convertidos de coração. E o que é o principal? Nós não darmos frutos, porque a nossa conversão ela precisa dar frutos para Deus. Ou seja, eu sou cristão, mas não falo de Jesus, não falo de Deus. Eu sou cristão só porque venho na igreja? Não. A nossa conversão ela necessita gerar frutos, porque é interessante quando no final diz que aqueles, no caso referindo a figueira, se ela não der fruto, então o agricultor poderá cortar. Isso quer dizer para nós que se nós não dermos os frutos esperados por Deus,
No final da nossa vida, nós vamos, quando estivermos diante de Jesus, nós vamos ter o nosso momento pessoal com Ele, né? E dizer o que a gente fez, o que a gente trouxe para os cristãos, o que a gente agregou, o que a gente fez produzir dentro dos cristãos. Falar de Jesus na igreja é fácil. E lá fora? O que a gente tem feito? A gente tem falado de Jesus? A gente tem deixado claro para todo mundo que nós somos cristãos? A gente defende Jesus diante daqueles que o atacam? A gente defende Jesus diante daqueles que não acreditam e tentam, ao contrário, nos transformar, nos fazer com que nós pensemos da forma que eles pensam? Como é que nós estamos tratando de Jesus? O que é que nós estamos fazendo por Jesus na nossa vida? São muitas questões e poucas respostas. Se a gente parar agora e tentar responder todas essas poucas perguntas que eu fiz aqui agora nesse momento, acredito que vai ser difícil, muita gente não vai conseguir responder. Mas e lá fora? E lá fora que nós devemos ser apóstolos de Jesus, discípulos de Jesus? Se não estamos fazendo isso dentro da igreja, imagine então lá fora. Então fica esse evangelho para que nós pensemos. Nós queremos ser esta figueira que vai ser cortada ou a figueira que dá frutos? A última chance, mais uma chance que Jesus nos deu de darmos frutos. Fica esse questionamento para respondermos no nosso coração. E na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, ele começa dizendo: não ignoreis o que eu vou falar. Muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus, mas não medita sobre ela. E isso, não meditar sobre ela, é uma forma da gente ignorar a palavra de Deus. E ele conta a história do que aconteceu com o povo de Israel quando saíam do Egito, quando saíam da escravidão. Mas o que fica mais profundo aqui para nós meditarmos é o que ele diz aqui no final do versículo 12. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. A gente pode achar que estamos salvos porque estamos na igreja, porque a gente vem, participa, comunda de Jesus, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o mundo lá fora, ele pode tentar nos fazer cair. As coisas do mundo podem tentar tirar-nos de dentro do coração da igreja, podem fazer com que a gente pense de outras maneiras. Quantas e quantas pessoas a gente conhece que, induzidas por outras, mudaram de religião, vão para os candomblé da vida, para os espiritismos da vida. Quantas pessoas eram cristãos católicos, a igreja de Cristo, a igreja que Cristo é a cabeça? Quantos se sentavam no banco aí do nosso lado e hoje a gente não vem mais e a gente nem sabe o que aconteceu? Na segunda leitura, então, fica também esse questionamento que a gente deve fazer com o nosso coração. Quem julga estar de pé, pode cair. Nós temos que todos os dias vestir as armaduras de Deus para enfrentar
mundo difícil lá fora. Nós temos que usar o nosso batismo para mostrar para o mundo lá fora que aqui sim, que Deus, que Jesus Cristo são os verdadeiros mestres aos quais nós devemos seguir. Seguir Jesus e Deus é a coisa mais importante que nós devemos fazer na nossa vida. Seguir Jesus Cristo, sem dizer que somos cristãos, é a bandeira que nós devemos levantar todos os dias, porque se a gente não faz isso, a gente pode cair em tentação. Conheço muitos que defendiam e faziam tudo isso e hoje sumiram. Dizem até que não são mais nem católicos. Portanto, irmãos, a palavra de Deus vem nos dizer nesta noite: somos chamados por Deus a estarmos aqui. Somos chamados por Deus para estarmos aqui e gerarmos frutos para a igreja de Deus. Somos chamados por Deus para estarmos aqui e gerarmos frutos, mas devemos tomar cuidado, porque muitos vão tentar nos derrubar. Muitos vão tentar fazer com que nós caiamos ao chão e não daremos frutos à igreja, não daremos frutos a Jesus. Cuidado deve permanecer em nosso coração, a vigilância constante deve permanecer em nosso coração, estar atentos sempre às coisas de Deus, porque o mundo lá fora vai com certeza tentar nos fazer cair. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé.